Oi, gente, então convidando vocês para o nosso curso Caminhos da Psicopatologia, onde a gente vai refazer um pouco o percurso, é uma proposta assim, histórica de reconstrução e desconstrução do DSM em comparação com a diagnóstica psicanalítica, mas também psicológica, mas também neurológica, de forma a mostrar os cruzamentos e entroncamentos e desencontros dentro desses caminhos que formam a psicopatologia, de uma posição crítica, né, em relação às suas epistemologias e ontologias. Então, quem quiser mais informações sobre o curso, acesse o link aqui na descrição. Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena de hoje, nesse canal YouTube, com um filme concorrendo ao Oscar, Valor Sentimental, dirigido por Joachim Trier, um filme norueguês extremamente sensível, que narra a epopeia de uma família e, mais especificamente, a relação entre um pai e uma filha. Né? Uma relação tensa, uma relação quebrada, em certo sentido, interrompida. Né? Ela é pequena, há lembranças das desavenças entre o pai e a mãe. O pai bebia, eles se separam e o pai, que é cineasta, diretor de filmes, vai para a França, vai para outro país, enquanto ela permanece, né? Ela, a Nora, a filha, que tem uma irmã mais velha, a Agnes, permanecem na casa. Né? É um filme muito sensível, porque a abertura dele narra aquele que talvez seja o personagem principal, que é a casa. Né? Então é uma casa que pertence a uma mesma família há pelo menos um século, é uma casa que tem uma memória que escorre assim pelas paredes, é uma casa, vejam que simbólico, né, que ela tem um probleminha nas fundações, então é um racho, né, que vai progredindo por décadas e décadas dentro da casa. E a história toda ela se desenrola numa família e é uma temática de difícil abordagem e ainda mais difícil transposição para o cinema. Mas filmes sobre transgeracionalidade. Né? Como é que uma família se resolve e como conflitos cruzados eles vão se acumulando ao longo do tempo e, personagem a casa, o segundo tema transversal é o silêncio, aquilo que não foi dito, aquilo que não pôde ser dito. Né? E que Freud, bem estabeleceu que o traumático ele tem uma dimensão daquilo que a gente não para de repetir, de falar, de enxergar, de ver por toda parte. Mas o mais difícil na abordagem do traumático é que ele envolve a passagem e repetição daquilo que não cessa de não se dizer, que não cessa de não se escrever. Ou seja, que se repete e a gente angustia, a gente percebe, né, os afetos envolvidos, mas também há ali uma espécie de lacuna, né, uma lacuna que vai dando o enredo para o filme, e para a relação entre, vamos dizer, 3 ou 4 gerações. Lacan tinha essa ideia de que, para a gente fazer um bom diagnóstico, especialmente quando temos uma psicose, que não parece ser o caso aqui, você precisa considerar 3 gerações. Ou seja, quem são os avós, quem são os netos, quem são os filhos. Né? Porque é aí que as articulações simbólicas, e nesse caso a cadeia de lutos, vai se articular ou se desarticular. A gente tem Gustav, né, esse cineasta, e que depois que ele abandona, né, a família, Agnes, a filha mais velha, se torna uma historiadora, constrói uma família, tem um marido, tem um filho chamado Eric, né? E a filha mais nova, e que, portanto, sofreu essa ruptura mais cedo, se torna uma atriz, uma boa atriz, mas com óbvios sofrimentos mentais. Então ela
no momento que vai entrar em cena, eu peço que vocês retenham isso, né? Esse momento em que você está indo do mundo para o palco, do palco para o mundo, né? Esse momento do toque da campainha, do momento da angústia, né? O momento em que justamente o sujeito ele é convocado. Ali ela faz um pânico, ali ela não consegue, aí ela tenta fugir, ela precisa ser assim estapeada para conseguir se reinstalar, né, em si e para poder entrar no palco. Que é uma percepção muito interessante, uma filmagem muito interessante de como o trauma incide no sujeito, né? Ele produz, claro, pânico, mas como? Ele produz esquiva, mas como? Ali naquele momento em que ela precisa, né, se desdobrar, uma coisa sou eu, Nora, né, filha de Gustav, que passou por esse problema na infância, outra coisa é o papel que eu vou ensinar. Ou seja, é nesse momento de uma separação simples e óbvia que todos nós vivemos, quando de manhã levantamos, deixamos o nosso papel, né, com pai de família, mãe de família, e vamos para o trabalho, onde você é médico, policial, doutor, está contribuindo para a sua bela parte do nosso quadro social. Essa separação tão óbvia, tão simples, né, ela, para alguém que vem de uma problemática traumática, se torna muito difícil. Né? Porque é como se você convidasse o sujeito a, de novo, separa, de novo, divide, de novo, fragmenta. E aí, as fragmentações, as divisões, as dissociações anteriores, elas são convocadas junto com esse processo, com esse trabalho psíquico. Não obstante, vejam aí a repetição, o que a pessoa vai escolher, com o que ela vai escolher trabalhar? Atriz. O pai cineasta, o pai, assim, malvado, que vai embora, e ela escolhe atriz. Ou seja, é a outra face do trauma, né, em que a gente repete algo que está ali acontecendo, que causou mal, mas eu vou em direção a isso. Eu escolho em direção a isso. A trama evolui para o ponto em que a mãe, né, que era uma psicoterapeuta, né, a Cecil, morre, e justamente o pai, cineasta, volta, né, já envelhecido, já em final de carreira, e volta com esse pretexto, né, estranho, mas que tem tudo a ver com o filme, que é o fato de que ele se divorciou, mas eles não viram os papéis. Né? Sabe aquelas separações mal feitas? Né? Então, fui embora, mas a gente não sentou o suficiente para se dizer tchau, você fica com isso, eu fico com aquilo. Não, vai deixando. Isso é péssimo. Isso é péssimo e no Brasil é tão comum. Né? Quantas heranças nunca se resolvem, quantas casas nunca são vendidas, apodrecem porque falta esse momento. E daí o que acontece? A Cecil morre, o pai volta e se descobre que a casa pertence ao pai. As filhas não têm direito, porque bom, os papéis não foram feitos, etc. Ou seja, elas são... O pai não diz isso, a casa é minha, sai daí, mas isso cai sobre as duas como uma espécie de retorno daquilo que foi recalcado. Nesse caso, o retorno daquilo que não foi feito. E o Gustav propõe, então, traz embaixo do braço um roteiro de filme. Podia ser um roteiro de peça de teatro, mas é um roteiro de filme. E esse roteiro é intuído como um gesto de amor, um gesto de reparação, um gesto assim... Olha, fiz esse filme para você. E isso a gente vê muito, agora mudando o foco, da Nora para o Gustav. A gente vê muito em pais, em mães, que por motivos justos ou injustos se afastam de filhos, se dedicam a uma profissão, às vezes a uma profissão criativa, como o cinema, e dentro da profissão começam a tentar resgatar elementos dessa relação quebrada, rompida, ou então avariada pelo próprio distanciamento produzido. Né? É aquele drama tão comum. Né? Puxa, estou em casa, estou preocupada porque não estou fazendo as coisas do trabalho, mas eu estou no trabalho preocupada que eu não deixei meus filhos, queria estar com ele, com o marido, com... Bom, essa divisão, né, para todo mundo, ou para muitas pessoas colocada, né, ela está posta aqui no filme e com essa solução que aparece no Gustav, né, e que é uma reparação muito comum. Então, dentro do trabalho,
eu vou mostrar que eu estava ali trabalhando, longe das minhas filhas, etc., mas era também por amor a elas. E veja, que isso, no mais simples do frigir dos ovos, é extremamente interessante. Por que o papai e a mamãe não ficam comigo? Eu queria brincar com eles. Ah, porque eles vão para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar a sua escola. Ou seja, essa separação, ela é um ato de amor, mas é um ato de amor incompreendido. É um ato de amor que, para quem está vivendo a separação, é vivido como abandono. E quantas separações desse tipo, de fato, não mostram, não incrementam hostilidades, impossibilidades, inconveniências, impotências mesmo, na relação com os filhos. Então, trabalha, por quê? Porque com os filhos é difícil. Ou trabalha, porque a esposa é difícil, com o marido é difícil. Ou seja, esse distanciamento, ele vai se sobrepondo em camadas de motivos, de razões, de causas, que vão acumulando e retraumatizando os envolvidos. Então, depois de tudo, Gustav volta e diz, olha, eu tenho um filme para você. Eu queria que você fizesse esse papel. Ou seja, é o quê? Uma tentativa de integração. Trabalho, né, e família. Não, e se a gente conseguir se juntar? Claro que isso não vai, é a posição de Nora, pagar, ressarcir, né, curar as feridas que foram postas. Então ela, e isso é também típico da posição traumática, eu não quero saber, eu não quero ler, eu não quero me aproximar. Eu tô tão fula da vida com o que você fez comigo que eu não te dou nem a chance de reparar o nosso vínculo. Isso, muito comum, né? Vai produzindo o quê? Olha, então eu fui lá tentar me recompor depois da separação e ele falou, não gosto de você, não quero você, e etc. E isso magoa a pessoa que já está culpada pela separação, né? Pessoal, é um filme sobre pais que vão se separar, tem que ver esse filme, né? É um filme pesado, mas ele é extremamente didático sobre os dramas que acontecem de forma cruzada num momento como esse. Quem é que resgata o resgate? A Agnes. A Agnes, a irmã, se tornou o quê? E, de novo, que interessante, uma vai ser atriz, a outra vai ser historiadora. Um filme que é sobre história. Um filme que mostra como, de certa maneira, não tem cura sem história. Né? Política e clínica. Não dá para a gente resolver esses impasses se não for lá produzir uma espécie de memória, de lembrança, de recordação, que coloque e revisite os acontecimentos. E então essa irmã, Agnes, começa a incitar, né, a Nora, não, dá uma chance para o pai. Né, dá uma chance para o pai. E ao mesmo tempo, olha que interessante, o filho da Agnes começa a se aproximar do avô. O avô distante, que ele nem conhecia e tal, mas agora o avô chega com uma câmera e de filmar, e começa a filmar o Eric, e de repente ela fica, a mãe, curiosamente assim, nervosa e brava com o pai. Por quê? Porque o pai está fazendo a mesma coisa que tinha feito com ela e que estava tentando fazer com a Nora, que é resgatar relações através do cinema. Eles estavam filmando juntos e ele quer pôr o Eric, a criança, o neto, no seu tal filme. E ela, indignada, diz que não. Ou seja, repetindo um pouco a resposta, né, refratária que a gente vê em Nora. Quer dizer, até aí o filme vai ganhando, né, em aceleração de angústia, porque a gente vai vendo, caramba, não, eles não vão se resolver? Como é que vai acontecer essa perpetuação do mal-estar? Né? Até que há um giro, né, porque a gente percebe que essa fórmula tinha funcionado parcialmente com a Agnes, a historiadora. Quando ela era pequena, sei lá, uns 13, 14 anos, o pai filmou um outro trabalho onde ela foi atriz. E é um trabalho justamente sobre a separação entre dois irmãos na época do nazismo. Ela escapa num trem, mas tem um que fica para trás, o mais novo fica para trás. É um filme tocante, quer dizer, um filme dentro do filme. E a Agnes pequena, então, chora com esse desenlace do filme. Fica então aludido o seguinte: Agnes, por um lado, percebe que o filme é reparação, o filme é reconciliação. Por outro, ela sabe que é reconciliação parcial,
é uma reconciliação que não dá muito certo, que talvez ela tenha sofrido com a expectativa que a partir daquele filme do qual ela participou, ela se aproximasse do pai. Mas não é bem verdade. O pai vem, filma e vai embora. Ou seja, repetindo o abandono, repetindo a cena traumática, vamos dizer, inicial. E isso, então, vai poluindo o ambiente até que a história. Ou seja, a história de cada uma e cada um quando crianças, a história desse casamento que acabou e que aparentemente se transmitiu para a nora, que não consegue, né, além dos sintomas, né, de pânico, ela não consegue se envolver, ela não consegue amar e ser amada, a gente não sabe direito porquê, mas ela não se casa, e o pai entende que isso tem a ver com ele, né? Tem a ver com ele, não ele naquele momento, mas com algo que quebrou na transmissão das relações de amor. Né? E aí a gente entende a cena do masoquismo, que precisa estar piada, a gente entende que ela ama e odeia esse pai. Bom, parece óbvio caso de ambivalência. Mas aí a história dentro da história, o filme dentro do filme, a gente vai ser levado para quem é Gustav. E isso é muito interessante, porque na clínica isso acontece. Não, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque são os idiotas, porque me abandonaram e etc. É muito difícil a gente se colocar na perspectiva de que estes pais foram também crianças, como você, como diria Legião Urbana, né? E que estavam se virando com o que podiam. E alcoólatra, olha só, me abandonou, mas quem é esse pai? Ele também tem um não dito. E um não dito que está se transmitindo nessa confusão toda. Qual é o não dito do pai? Esse pai tinha uma mãe, chamada Karen, que trabalhava na resistência norueguesa contra a ocupação alemã, e é descoberta, escapa, mas não consegue viver com o trauma da tortura, dos outros que foram mortos, e quando o Gustav, o diretor, tem lá os seus 9 anos, 7 anos, a idade de Nora, ou seja, a idade que ele tinha, que as meninas tinham quando ele separa, isso é muito comum, né? Ou seja, a idade em que acontece o trauma do pai ou da mãe quando eles eram pequenos, volta a ser vivida quando você tem filhos e eles chegam naquela idade. Você se vê neles. Você se vê, como é que era eu com 9 anos? Como é que era eu com 10 anos? Como é que era eu nesse momento? Era assim. Eu tinha uma mãe, ela voltou da luta política, não aguentou os traumas e se matou dentro de casa. Isso não falado. Isso não sabido. Ou seja, caramba, esse cara que é um crápula, um malvado que abandona todo mundo, ele foi um abandonado. Ele foi um abandonado da pior forma possível, não é? Karen gostava de fazer filmes e foi para a França. Ela te deixou, né? Um gesto muito difícil para quem fica, especialmente quando criança, porque ele é interpretado assim: você não me amou o suficiente. Você não me quis o suficiente, por isso você foi embora. Eu não fui suficiente para te manter nesse mundo. Extremamente pesado, extremamente difícil e muito delicadamente filmado. A hora que se revela que no pai havia uma criança da qual ele era, enfim, filho de, começa a acontecer uma espécie de elaboração desse espelhamento. Porque a Agnes, a historiadora, percebe, descobre isso, né? Vai lá na pesquisa, descobre isso e diz para a irmã: a partir disso você tem que ler o roteiro do filme feito para você. Enquanto isso, como tão frequentemente acontece na vida, acontece nos filmes, acontece na vida, o Gustav está tentando produzir o filme dele com uma atriz famosa, uma star americana, né? A Rachel Camp, que está fazendo o possível, né? Que tenta aprender norueguês, sem sotaque, que se esforça, mas ela começa a perceber que tem algo errado. Tem algo errado. Por quê? Porque aquele não é o papel dela. Então, a gente vê quantos casamentos, quantos amores, quantos filhos e filhas, quantas paternidades não se atrapalham por causa disso. Tem um roteiro, daí você põe uma pessoa naquele roteiro e ela nunca consegue estar à altura do papel que foi designado. Por quê? Porque foi um papel fantasmático.
Foi um papel traumático, que a pessoa nunca se sente, né, realmente amada, realmente ali presente, realmente na relação, porque é assim que funcionam os roteiros fantasmáticos. A gente vai ocupando eles, né, casa com alguém, descasa com alguém, para tentar suturar o fato de que há roteiros onde o personagem principal faltou. Não deu para estar ali. E aí a gente vai para um encerramento magistral desse filme, clínico, né? Extremamente clínico, porque, no fundo, ele retrata uma coisa que a gente quer produzir nas análises, né? Ou seja, a gente encontra essa filha em guerra com o pai, que não quer saber, o pai que abandona, a mãe que está impossível de lidar com seus traumas, que se suicida, a outra mãe que não quer que seu filho passe pelo que ela passou. Tá tudo aí. Isso aí é dia e noite. Isso aí é o pão nosso de cada dia na clínica. Agora, o que o filme traz de interessante é como cura, né? Ou seja, como trata esse tipo de coisa. História, lembrança, reencenação, cuidado para saber qual é o roteiro fantasmático, né? Quer dizer, tem uma série de condições. Reencontros, precisa ir lá, não adianta tentar achar que vai tratar em absentia ou em efígie, definição da transferência, né? Não, um fantasma não pode ser enfrentado em ausência ou em efígie. Efígie é aquela carinha que tem na moeda, né? É uma representação, é tipo a Rachel Camp, é atriz, ela é uma efígie da Nora. Por quê? Porque o filme foi feito para Nora, né? Mas não precisaria ter sido feito para Nora, só pela interveniência neurótica que isso aconteceu. Bom, aí vamos para a cena decisiva, em que a gente não sabe direito o que aconteceu, mas a Nora, a filha mais nova, né, a neurótica, vamos dizer assim, ela lê o roteiro, né? A gente vê que ela leu, mas a gente não sabe que consequências isso vai ter. E aí a gente, cena final, spoiler, gente, quem não viu o filme pode cortar aqui, vai ver, depois volta, né? A cena final retoma a abertura do filme. Então é a câmera percorrendo a casa, aquela casa, né? Ela é intercalada com construções, reconstruções, novidades, mas é aquela casa, né? E tem um banquinho onde a avó da Nora se suicidou, né? Tem o Eric, o neto, né? Ele vai ir para a escola, a gente vê a Nora, né, na casa. Ela se despede do sobrinho, nesse caso, que ela gosta, daí ela vai para o lugar onde era o consultório, né, psicológico, que ela escutava, a Nora escutava os pacientes, né, gostava de fazer isso através de um duto ali de aquecimento. Ela vai para esse lugar, sobe no banquinho, ela se amarra, né? Você começa a perceber que vai haver uma repetição, né? Nora vai se matar da mesma forma como a sua avó se matou. Nora vai se suicidar repetindo o trauma que deixou esse pai quebrado desse jeito. E você começa a se angustiar, porque, tipo assim, ela não precisa fazer isso. Por que ela vai fazer isso? Isso vai ser assim, o fecho repetitivo traumático, né, dessa história. E daí ela sobe no banquinho e no momento em que vai se repetir, né, a cena traumática, corta e a gente percebe que é o filme. Corta e a gente percebe que ela está encenando. Corta e mostra os bastidores. Corta e você respira tremendamente aliviado, mas você percebe também como é que cura esse negócio, né? Uma espécie de repetição que encena, mas que encena, que é um como ser, que é um como ser consentido, é um como ser em que a Nora, ela no fundo, não é bem um perdão, mas é um tipo muito fino de reconciliação, né? Em que o passado não é apagado, mas ele é restaurado. E o filme todo, tudo isso se sintetiza no olhar que a Nora tem para o pai que está dirigindo o filme, quando aparece, né, que se trata de um filme. Eles não falam,
né? Não tem uma declaração, papi, amo você para sempre. Não tem vamos dizer assim, um acordo contratual, mas é esse olhar, né, que contém e realiza o reconhecimento cruzado das mazelas, das limitações, dos desencontros que eles puderam viver entre gerações. Aquilo que estava passando ali a 2 era, no fundo, a 4, a 6, a 8, era um drama muito maior do que os personagens individualmente concebidos estavam imaginando. Nora, as voltas com o pai alcoólatra, demente, idiótico. O pai, as voltas com uma filha rebelde, que não se ajusta, que fica criticando e etc. Que são como os neuróticos, enfim, enfrentam seus dramas, né? No seu hiperindividualismo, sem olhar para, vamos dizer assim, a cena toda, sem olhar para os bastidores, para as coxias, para as dependências desse teatro inter e transgeracional que é a vida. Então, um filme maravilhoso, espero que perca para O Agente Secreto, e obrigatório para aqueles que estão assim em formação, aqueles que estão às voltas com tensões, dramas familiares, né? É um filme que ensina muito, para quem, claro, consegue, né, se apropriar, mas ensina muito sobre o que é o trabalho de separação em conflito. A separação com traumas, a separação daquela complicada, né? É assim, e dá trabalho, como o filme mostra, né? É um tremendo trabalho para reconstruir tudo isso, e ele traz todos os ingredientes, né? A casa onde tudo começou também é a casa que é reconstruída, né, como um set de filmagem para que a cena do trauma seja revivida com um outro fim, nesse caso o fim que está num olhar, um olhar de reconhecimento amoroso entre uma filha e seu pai. Viu, Natália? Beijo para você. Aí embaixo, a Queronta, segura aí. Se a Natália vier reclamar do pai dela, que ela trabalha demais, faz filmes, YouTube, você diz para ela, assiste O Valor Sentimental que vai dar tudo certo. Não? Como não? Tô garantindo aqui, eu sou o diretor dessa coisa. Tá bom, Natália que tem razão no fim.